Boa tarde. Queria dar boas-vindas, né, para os participantes desse 4º Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância, uma iniciativa do Núcleo Ciência pela Infância. Dizer que é uma enorme satisfação poder reencontrar uma série de pessoas que a gente vem mantendo um trabalho ao longo desses anos, poder conhecer novas pessoas, aproveitar esse período para a gente poder fazer um balanço, né? E dizer que essa próxima sessão nós vamos contar com a fala de 2 pessoas muito importantes, como o professor Leckmann colocou, que estamos sempre todos interconectados. Com certeza, o trabalho de cada um aqui, de cada uma que está presente nessa sala e que nos acompanha também pela internet, tem uma interferência pela ação desses 2 participantes, né? Então, o nosso tema é o trabalho com famílias nas políticas públicas. Eu queria, então, convidar para compor a mesa o Paulo Bonilha, que é coordenador-geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno no Ministério da Saúde. Pode sentar. Vem, Paulo. O Paulo é médico, formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e é mestre em Saúde da Criança e do Adolescente, também pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Nós vamos também ter, né, eu gostaria de convidar também para a mesa a Denise Colim, secretária nacional da Assistência Social do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A Denise é mestre em Sociologia e doutora em Sociologia Política pela Universidade Federal do Paraná. Ela foi assessora da Subprocuradoria-Geral da Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional do Estado do Paraná e coordenadora da Política Estadual da Assistência Social na Secretaria do Trabalho, Emprego e Promoção Social. Ela tem experiência na área de serviço social, com ênfase em defesa de direitos e garantias constitucionais, atuando principalmente em política pública de assistência social, gestão, financiamento, controle social, serviços socioassistenciais, direitos humanos e planejamento. Bom, para que a gente possa, então, aproveitar ao máximo, né, dessa apresentação, eu vou pedir para que o Paulo, então, possa fazer sua apresentação. Você tem 30 minutos, né, e nós vamos seguir com o mesmo método. Todo mundo pode fazer perguntas ao longo da apresentação, mas a gente só vai abrir para o debate no final das 2 apresentações, tá? Isso vale também para quem nos acompanha pela internet. Boa tarde a todos e todas. É uma grande alegria e honra estar mais uma vez participando de um dos simpósios internacionais organizados pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, através do Núcleo de Ciência pela Infância. E dizer para vocês que é bom estar com tantos atores que a gente vem trabalhando juntos nesses 4 anos de gestão à frente da Coordenação de Saúde da Criança do Ministério da Saúde, tantas carinhas conhecidas, de pessoas que estão nos mais diferentes espaços, na sociedade civil, na gestão, no setor privado, na filantropia, trabalhando pela causa da criança, pela causa da primeira infância, pela causa do aleitamento materno, pela causa do SUS. Então, eu vou iniciar a apresentação. Bom, pode passar. Sou eu que vou passar? Tá bom. Bom, em primeiro lugar, eu queria, com muita alegria, informar a vocês que
a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, que pela primeira vez está sendo pactuada em nosso país pelo governo federal com os estados e municípios, ela passou por um grande passo na sua pactuação. Ela foi aprovada essa semana no Conselho Nacional de Saúde, e isso é muito importante, porque isso vai definir claramente para os nossos gestores federais e principalmente municipais, porque principalmente para os nossos convidados internacionais aqui presentes, que não conhecem bem a estrutura da República Federativa Brasileira, os nossos municípios, eles são entes que têm igual autonomia que estados e a União. E, portanto, no caso da saúde e também das outras políticas sociais, eles têm autonomia na implementação dessas políticas e são eles que cabe a eles a implementação de serviços e ações de saúde. Então, para nós, é muito importante que a gente defina claramente o que compõe, o que deve ser trabalhado para a gente alcançar a atenção integral à saúde da criança. Então, eu não vou ter tempo de me alongar aqui, eu acho que a gente vai ter outras oportunidades, né, nos próximos tempos para discutir isso, mas eu quis trazer esse modelo esquemático do que é a política de atenção integral à saúde da criança, esse desafio de mostrar para vocês quais são os 7 eixos temáticos que compõem a saúde da criança, integrados, né, cruzando, fazendo uma costura do que tem de saúde da criança em cada uma das redes de atenção. A rede cegonha, né, trabalhando com parto e nascimento, desde a gestação dos bebês, parto e nascimento, depois a puericultura, o cuidado da criança nos primeiros anos de vida, o aleitamento materno, alimentação complementar saudável, fundamentais para o desenvolvimento na primeira infância. O desenvolvimento na primeira infância, propriamente dito, então é uma coisa histórica, a gente ter esse eixo explicitamente colocado como importante. O trabalho com crianças com agravos prevalentes e doenças crônicas, que é uma situação da modernidade, cada vez menos, felizmente, nossas crianças morrendo por eventos agudos, e sim, né, adoecendo por doenças crônicas, não adoecendo mais ou morrendo por doenças agudas. A prevenção de violências, acidentes, promoção de cultura de paz. Vocês devem saber que a partir de 1 ano de vida, o que tira mais as vidas das nossas crianças não são mais as doenças, são as chamadas causas externas, são os acidentes, é a violência. Então, esse eixo é fundamental a gente trabalhar e tem tudo a ver com essa promoção do ambiente saudável, do ponto de vista integral, né, para a criança, do ponto de vista emocional, né, a gente não vai ter ambiente saudável no meio da violência. Então, a gente trabalhar com prevenção de violência, promoção de cultura de paz é essencial. O 6º eixo, o trabalho com crianças com deficiências, ou em outras situações de vulnerabilidades. Então, o trabalho, principalmente com grupos vulneráveis, que eu vou citar aqui, para vocês vai ficar claro, que hoje ainda estão nós temos dificuldades, enquanto Estado brasileiro, de chegarmos nesses grupos. População indígena, população negra, população infantil relacionada à saúde prisional. Nós temos cerca de 500 crianças brasileiras crescendo em prisões, junto com suas mães, dentro de prisões. Algumas pessoas chamam de crianças presas. Então, uma situação que a gente precisa enfrentar. O trabalho com a criança em situação de rua, que é um desafio. Nós temos milhares de crianças no Brasil vivendo em situação de rua. Finalmente, o eixo da prevenção do óbito infantil, cruzando com todas as redes de atenção, e na saúde, obviamente, tendo como alicerce de toda a atenção a atenção básica. O Brasil, com o SUS, com um Sistema Nacional de Saúde, não poderia deixar de ambicionar, de ter uma excelente atenção básica à saúde. Todos os países que têm bons sistemas nacionais de saúde, né, como a Inglaterra, que muito nos inspira na criação do SUS, por exemplo, tem bons sistemas, boas atenções básicas. Então, isso é uma tarefa básica nossa, tarefa primordial. Então, rapidamente, falando para vocês sobre a situação de mortalidade, o contexto da saúde da criança brasileira. Então, em relação à mortalidade infantil, foi com muita alegria, muito orgulho, que nós recebemos a notícia em 2012, que nós já estávamos aguardando, pelo Unicef,
do cumprimento pelo Brasil do objetivo do milênio número 4, de redução em 2/3 da mortalidade na infância, dos valores de 1990 até 2015. O Brasil cumpriu esse objetivo do milênio com 3 anos de antecedência, com uma das maiores reduções do mundo, a 5ª maior redução do mundo, uma redução de 77%. Então, nós saímos de 62 em 1990 para 14, isso ainda de forma alguma nos satisfaz. É aquela situação do copo, né, meio cheio, meio vazio. O Brasil avançou demais, mas ainda está longe, mesmo de países da América Latina, com situação, do ponto de vista econômico, mais frágeis que a do Brasil, como Chile, Uruguai, Costa Rica, que todos eles com mortalidade infantil de 1 dígito. Com relação, aqui, né, para mostrar para vocês, né, o Brasil como 5º país no mundo em termos de redução da mortalidade na infância, até 5 anos, superando a média de todos os continentes. Com relação à mortalidade infantil, essa redução é importante também, em torno de 14 nós temos hoje. A mortalidade neonatal ainda também com uma redução, mas vocês vão verificar com numa velocidade menor, é um dos grandes desafios para o Brasil hoje, a redução da mortalidade neonatal. Não é à toa que o Ministério da Saúde vem trabalhando com a chamada Rede Cegonha, cujo objetivo central é a redução de morte materna, que muito também nos preocupa. O Brasil, infelizmente, não cumprirá o objetivo número 5 do desenvolvimento do milênio, que é de redução da mortalidade materna. Então, isso tem tudo a ver com a discussão que a gente está tendo aqui hoje, sobre cuidado com as nossas famílias e a nossa primeira infância. O melhor cuidado, né, das nossas mulheres durante o pré-natal, no parto-nascimento, e depois da criança, da mulher no puerpério e da criança nos primeiros meses de vida. Então, essa redução estupenda, ela tem explicação, ela não é passe de mágica, essa melhora que nós tivemos nos indicadores de saúde da criança. Ela é fruto, como eu disse para vocês, da grande expansão que nós tivemos na saúde da família, na atenção básica brasileira, que muito nos orgulha. Nós temos ainda muito problema de qualidade dessa atenção básica. Mas tivemos uma ampliação enorme e temos muito, eu não vou me deter aqui, essa apresentação vai ficar disponível, nós temos muitas evidências da importância que essa ampliação de cobertura da atenção primária teve na redução da mortalidade infantil. Por exemplo, né, o trabalho do professor Massinco, mostrando que em municípios de iguais condições, cada 10% de aumento na cobertura da estratégia de saúde da família, havia uma redução de 4,6% na mortalidade infantil. Então, esse artigo, que é um artigo de 2006, ele já mostrava isso. Depois, uma outra questão que muito nos orgulha é... Não, obrigado. Que muito nos orgulha, e a gente tem que falar do SUS que vai bem, porque o SUS que vai mal já aparece nas páginas do jornal. O Brasil tem o maior programa de imunização do mundo. A gente tem que bater no peito e se orgulhar disso. Nós hoje oferecemos todas as vacinas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, de forma gratuita para a população. E isso tem trabalhos mostrando que isso foi uma das questões que eliminaram mortes preveníveis por doenças imunopreveníveis e que estão colaborando para essa redução na morte infantil. Finalmente, nós temos o Bolsa Família, com a evidência trazida pela revista Lancet no ano passado, mostrando que o Bolsa Família, nós temos inclusive a honra de contar com um dos autores desse artigo, o professor Maurício Barreto, mostrando uma redução de cerca de 20% na taxa de mortalidade infantil entre 2004 e 2009. E mostrando algo que também para nós é muito importante, que isso se dá pela diminuição pela melhora nutricional dessas famílias, cerca de 40 milhões, cerca de 50 milhões de pessoas, 12 milhões de famílias estão usufruindo do Bolsa Família, que cá entre nós também é o maior programa de transferência de renda do mundo. Mas esse nosso programa, pouca gente se lembra, e às vezes nos debates, às vezes ideologizados que a gente vem tendo, que eu acho que a gente tem que desideologizar essa discussão, discutir de uma forma técnica essa questão. O Bolsa Família, ele é um programa que, ao contrário do que muita gente pensa, ele é baseado em condicionalidades.
a família, para poder usufruir, a mulher, durante a gravidez, precisa frequentar o pré-natal. E nas famílias do Bolsa Família, a gente vai ter melhor cobertura de pré-natal do que no restante da população. Precisa ter acompanhamento das crianças, as crianças têm que ter vacinação em dia. E nas crianças, a literatura vai mostrar que as crianças do Bolsa Família têm melhor cobertura vacinal. Então, o que esse artigo nos traz de evidência é a associação dessas duas políticas públicas universais poderosas que o Brasil tem hoje, que é o Bolsa Família e a ascensão básica do SUS, um induzindo o uso do outro. O programa de Bolsa Família induzindo o uso pelas famílias da atenção básica do SUS. Então, isso também deve ser motivo de orgulho do Estado, para todos nós, do Estado brasileiro. A outra questão, a outra explicação para essa melhora nas nossas taxas de mortalidade é a melhoria nas nossas taxas de aleitamento materno. A gente sabe que, isoladamente, só o aleitamento materno teria condição de reduzir cerca de 13% das mortes evitáveis, preveníveis em crianças menores de 5 anos. E o Brasil viveu uma situação de, na década de 70, ter o aleitamento materno como uma prática praticamente em extinção. Nós tínhamos aleitamento materno exclusivo até 4 meses, de 3,6% na década de 70, começo de 80. E com uma política agressiva do Brasil, com uma série de iniciativas, iniciativa Hospital Amigo da Criança, Rede Brasileira de Bancos de Leite, Estratégia Amamenta Alimenta Brasil, campanhas de mobilização, o Brasil vem conseguindo melhoras. Nós estamos com 51% até 4 meses, 41% até 6 meses. Muito longe do que é o ideal, mas muito melhor do que já fomos. Temos uma situação que a gente tem chamado de paradoxo perinatal brasileiro, que é a situação de, ao contrário de alguns países que têm buscado cooperação internacional conosco, que no Brasil tem sido buscado, nós temos passado por um verdadeiro assédio por parte dos países que estão procurando entender como o Brasil reduziu mortalidade, praticamente extinguiu desnutrição e querendo trabalhar com as políticas públicas de saúde e transferência de renda. E quando a gente vem discutir, o que causa estranheza para esses países, como Guatemala, como El Salvador, que tiveram aqui há pouco tempo, é que nesses países a maior parte dos partos se dá extra-hospitalar, feita por parteiras tradicionais, enquanto que no Brasil, e aí que entra o paradoxo, 98% dos nossos partos se dão em ambiente hospitalar, 88% feita por médico, mas com uma qualidade, do ponto de vista de humanização e de cumprimento de boas práticas baseadas em evidência, muito a desejar. Então, com coisas, por exemplo, isso, que é um índice que nos envergonha. No ano Brasil bateu o recorde de cesáreas, que vem ampliando ano a ano. O Brasil com 56% dos seus partos por cesariana. Nós tivemos um dos especialistas hoje comentando sobre o poder da ocitocina, que alguns autores chamam do hormônio do amor, o impacto que essa ocitocina, que é liberada durante o trabalho de parto, pode trazer para essa criança, e a natureza é sábia, e a gente precisa não atrapalhá-la. A pergunta que vem para nós é, como é que será essa geração de brasileirinhas e brasileirinhos que está nascendo com parto cesárea, a maioria deles sem trabalho de parto, de forma com data marcada, para combinar com o signo de não sei quem, para combinar com a festa de aniversário de não sei quem. As pessoas, nós, enquanto sociedade brasileira, nós estamos sendo irresponsáveis, gente. Eu tenho que dizer isso. É imponderável o que vai acontecer, o mal que nós estamos provocando, que a epigenética vem já apontando, o mal que a gente pode estar causando para as nossas crianças brasileiras, com isso que aparentemente é tranquilo. Vou marcar cesárea, eu prefiro, eu acho melhor não fazer parto normal, não. Com grande parte dos nossos médicos, me desculpem, induzindo as mulheres a fazerem parto cesárea, desencorajando-as de tentarem parto normal. A cesárea, ninguém aqui é contra a cesárea. A cesárea é salvadora de mulheres e crianças, mas não dá para a gente continuar tendo cesárea eletiva desse jeito, com as crianças nascendo, inclusive sem parto, sem trabalho de parto, sem receberem a ocitocina, e com grande chance que a epigenética está mostrando, portanto, de virem a ter doenças alérgicas, problemas imunológicos. Há hipótese de que a ocitocina
E o estresse, o bom estresse do trabalho do parto, ele tem um papel importantíssimo de servir de gatilho para o sistema imunológico daquele bebê, para que ele nasça mais maduro, não só do ponto de vista pulmonar, de respirar, mas do ponto de vista do seu sistema imune. Então, eu me detive um pouco além do que eu gostaria aqui, mas isso é importantíssimo, isso tem tudo a ver com a discussão que a gente está tendo hoje aqui. Felizmente, né, o próprio Unicef, quando buscou os candidatos à presidência, a governos estaduais no Brasil, para que eles se comprometessem com a saúde da mulher, da criança e do adolescente, felizmente, o próprio Unicef está trazendo duas dessas causas. A questão da eliminação das mortes evitáveis, em especial indígena, eu vou comentar isso, e a redução do número de cesáreas desnecessárias. Para trabalhar essa questão da morte materna, neonatal, da necessidade de humanização do parto-nascimento, a gente tem essa estratégia da Rede Cegonha. Nós temos quase 1.000 leitos de UTI neonatal abertos nesses 4 anos, ampliando em quase mais 30% o número de leitos de UTI neonatal. Se a gente for considerar leitos de cuidados intermediários, esse número passa a 1.600. E eu estou dizendo isso porque a gente tem absoluta consciência de que a gente precisa melhorar boas práticas, melhorar as práticas de atenção ao parto-nascimento. Os nossos profissionais de saúde, quando o bebê nasce, clampearem o cordão de forma tardia ou oportuna, como alguns preferem, não clampeando imediatamente, colocar o bebê em contato pele a pele, estimulando o aleitamento na primeira hora, isso é uma boa prática, não custa nada. Basta uma mudança de prática. Mas nós temos consciência, sim, que o Brasil precisa, em muitas regiões desse país em especial, melhorar sua estrutura hospitalar para que isso se dê de maneira adequada. O Pará continua com metade dos leitos de UTI que precisaria. Então, isso explica também a mortalidade ainda elevada em algumas regiões. Mas estamos melhorando isso através da Rede Cegonha. Hoje em dia, para o Brasil e para grande parte dos países do mundo, não dá mais para a gente pensar apenas em sobrevivência, em crescimento físico. A gente precisa pensar, ambicionar pleno desenvolvimento de cada um dos nossos brasileirinhas e brasileirinhos. E isso vai exigir a gente buscar cada uma dessas crianças que estão em situação de risco. O SUS é universal e muito nos orgulha isso, ao contrário de muitos países que não têm programas de sistemas de saúde universais, que trabalham com sistemas focalizados, se as pessoas só ofertando atenção para determinados agravos. O Brasil tem um sistema de saúde que é universal, é para todos e é integral, oferece tudo. Ainda com muito a caminhar, e em especial pela questão do subfinanciamento, o SUS no Brasil, nasceu com um defeito congênito, que é o subfinanciamento, e que eu espero que a gente vá poder corrigir, né? Senão a gente não vai ter esse sistema de saúde dos nossos sonhos. O Brasil, a partir dessa situação, de ter que buscar melhorar o desenvolvimento das nossas crianças, lança, em 2012, o programa Brasil Carinhoso, que é uma lei federal, intersetorial, com ação do Ministério do Desenvolvimento Social. A gente tem Denise Colim aqui, né, a minha companheira de governo federal, na Secretaria Nacional de Assistência Social, dentro do MDS, e que, no Brasil Carinhoso, o Ministério da Assistência Social passa a contabilizar as crianças na primeira infância para efeito de repasse do Bolsa Família. Então, isso é muito importante para tirar essas milhares de crianças da situação de extrema pobreza. O Ministério da Educação entra nesse programa com uma intensificação do trabalho de abertura de vaga em creche para as nossas crianças na primeira infância. Então, se as nossas crianças, para as nossas crianças em geral, o Brasil tem uma cobertura de creche para crianças de 0 a 4 de em torno de 20%, para as crianças do Bolsa Família esse valor é de 8%. Para vocês verem como nossas políticas públicas têm dificuldade em chegar em quem mais precisa. Então, o Brasil Carinhoso, ele vem, através do Ministério da Educação, estimular os municípios a arrumarem vaga para essas crianças da extrema pobreza. O Ministério da Saúde nós temos como ações a prevenção de anemia e hipovitaminose A, 2 dos agravos que mais afetam o desenvolvimento infantil, e temos uma série de políticas muito interessantes, ações e políticas que a gente vai poder eventualmente debater nesse campo. Ampliação do programa Saúde na Escola, que, assim como o Bolsa Família, ele nasceu numa época em que o nosso objetivo do Bolsa Família, o objetivo do programa Saúde na Escola, era trabalhar com as crianças no ensino fundamental, era garantir a frequência das crianças no ensino fundamental.
hoje, né, retrospectivamente, a gente consegue perceber que a gente poderia ter agido de uma maneira diferente, contemplado desde o início as nossas crianças na primeira infância, que são as mais vulneráveis. Mas, antes tarde do que nunca, estamos corrigindo o percurso. O PCE hoje, nós temos mais de 5.000 municípios, pela primeira vez, um número grande de municípios, eu comentava aqui com a Denise, aderidos no Programa Saúde na Escola, com os municípios, assumindo o compromisso de que as suas unidades básicas, seus profissionais de saúde, têm que se aproximar dos profissionais da educação, da creche, da pré-escola ali do bairro. Tem que se aproximar, não para ir lá para dentro para medicalizar, mas para discutir prevenção, promoção de saúde. Mas nós também entendemos que tem uma ação que tem tudo a ver com esse tripé do do Brasil Carinhoso, e que nós, no Ministério da Saúde, estamos iniciando a discussão da implementação dessa proposta, que é um programa de estímulo proativo ao desenvolvimento integral na primeira infância no Brasil. Então, nós temos projetos piloto acontecendo em Fortaleza, São Paulo e alguns municípios da Amazônia, de capacitação das equipes de saúde da família e dos agentes de saúde para uma qualificação, uma intensificação das visitas domiciliares que já fazem para as famílias. Nós temos, gente, um exército de 260 mil agentes comunitários de saúde capilarizados por todos os cantos desse país, já nos domicílios, mas que, desse ponto de vista, do conhecimento para trabalhar com a grávida, apoiando a família vulnerável que tem uma grávida, a família vulnerável que tem uma criança pequena, desse ponto de vista, ele não está suficientemente preparado. As nossas equipes não têm dado a devida prioridade. Então, é esse trabalho de sensibilização, esse trabalho de qualificação profissional que a gente quer fazer para os profissionais das equipes de saúde da família e os agentes em particular, para essas visitas. Visitas com que objetivo? Para o empoderamento dessas famílias, para o cuidado, o estímulo do desenvolvimento infantil. A ideia principal é o fortalecimento do vínculo dessa mãe com esse bebê, desse pai com esse bebê, dessa família com esse bebê. Então, é esse ambiente facilitador, né, que a gente espera estar fomentando com essas ações. E que são, repito, ações, ninguém vai lá dar aulinha, fazer estimulação com criança, é empoderar as famílias, dar dicas para as famílias, para que elas possam, dentro das suas realidades culturais, ele não está me agora foi, poderem cuidar melhor das suas crianças. Então, isso aqui, de certa forma, eu já falei. Então, a gente está com esses pilotos em Fortaleza, São Paulo, né, com um apoio financeiro do Ministério da Saúde. Então, São Paulo, né, um trabalho maravilhoso que vem sendo feito pela Prefeitura de São Paulo, a São Paulo Carinhosa, começando conosco a ter um módulo, que seria esse módulo de trabalho da saúde, né, com essa intensificação das visitas domiciliares. E o município de Fortaleza, com um programa batizado como Cresça com Seu Filho, e que também, baseado nessa coluna dorsal que o Ministério da Saúde está defendendo, de programa, também estão adaptando isso para que a gente possa, nesses municípios, no município do Amazonas, testar isso para que isso venha a ser uma política pública universal dentro do SUS. Numa forte parceria com o MDS, com o Ministério da Educação, considerando que isso é absolutamente intersetorial. Então, a proposta é de visitas domiciliares de periodicidade variável, conforme a vulnerabilidade da família e da criança, semanais para aquelas mais graves, realizadas pelos agentes de saúde capacitados e apoiados permanentemente. A ideia é que o enfermeiro da equipe de saúde da família, os profissionais do NASF, possam estar semanalmente discutindo os casos dessas crianças com os agentes de saúde que vão estar fazendo as visitas. O público prioritário são famílias do Bolsa Família, com renda mensal per capita de até R$70, com vulnerabilidade biopsicossocial, então recém-nascidos prematuros, baixo peso, com deficiências, doenças crônicas, famílias em situação de violência, dependência a álcool e drogas, depressão materna, adolescentes grávidas. No que a gente se baseia? A gente baseia com muita força. Eu estava conversando com nossas companheiras da Estratégia Brasileirinhas Saudáveis, que muito nos apoiam, né? Liliane Penelo, Liliana, e
foi muita alegria para nós a gente ver profissionais no período da manhã, nas palestras da manhã, falando da importância da gente resgatar, da gente fortalecer o pensamento de Winnicott para as nossas equipes, da importância do vínculo. Isso é crucial se a gente quiser fazer mudanças. O pensamento de Balbo, de Vygotsky, de Piaget, as experiências do PIN muito nos inspiram. Tem sido uma parceria muito importante com a Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul. Programas internacionais, como o Educa Tu Hijo de Cuba, o Chile Cresce Contigo, aqui no Chile, a experiência do Nurse Family Partnership dos Estados Unidos. E temos uma série de estudos, que eu não vou citar, não vou ter tempo, da revista Lancet, do professor Jack Chonkoff, que é um dos maiores especialistas, que tem nos alertado sobre o risco da gente deixar as nossas crianças de primeira infância expostas ao estresse. A gente pode conversar sobre isso depois, do ponto de vista epigenético pode ocorrer. Os princípios norteadores desse programa: abordagem intersetorial, participação da gestão da saúde, da educação e da assistência nesse programa. Nenhum município, a gente começa a fazer nada se não houver um compromisso de composição de um grupo gestor intersetorial, envolvendo, no mínimo, essas 3 áreas, embora seja bom que outras secretarias, outras pastas das políticas públicas se envolvam. Cuba tem um trabalho maravilhoso com o envolvimento da Secretaria de Cultura, com a riqueza cultural que Cuba tem e o Brasil tem, podendo levar isso, né, com a música, com a arte para as crianças. A gente pode, talvez, tornar menos sisudo, mais lúdico ainda esse trabalho. Mas é um desafio. Esse trabalho, muito vinculado na atenção básica, isso não é outra coisa, é um trabalho dentro da atenção básica e com as políticas sociais do CRAS do bairro, a creche do bairro, a valorização da cultura, das experiências da família. A gente quer interagir com a cultura local, não queremos dar receitas prontas, e o uso do lúdico, né, da brincadeira, do resgate do contar história antes de dormir, do resgate dos pais brincarem com as crianças. Isso eu já falei, eu acho que a gente pode avançar. A ideia é da gente ter grupo gestor intersetorial, né, envolvendo as 3 secretarias, grupo técnico intersetorial, agentes de saúde trabalhando como visitadores e enfermeiros e profissionais de NASF como supervisores desses agentes. O Ministério da Saúde, nesses municípios, nesses 2 municípios que eu citei, Fortaleza, São Paulo, e os municípios da Amazônia, o Ministério da Saúde está fazendo um apoio financeiro e dando apoio conceitual, teórico, para esses municípios. Isso aqui eu já falei, eu vou ter que correr, que meu tempo está se esgotando. Nos municípios da Amazônia, a gente teve a oportunidade de ter um programa que foi lançado pelo Ministério, que é esse programa da Agenda de Intensificação da Atenção Nutricional da Desnutrição Infantil. Embora eu tenha falado que hoje desnutrição aguda no Brasil está praticamente em extinção, em torno de 1%, né, apenas das crianças com desnutrição. Agora, se a gente for buscar onde estão esses 1%, eles estão justamente nas populações ribeirinhas no Amazonas, no semiárido do nordestino, nas periferias de algumas grandes cidades. Então, é esse foco que essa portaria tenta dar, trabalhando com esses 238 municípios que têm alta mortalidade, alta desnutrição infantil. Só que a gente entendeu que, nos dias de hoje, com essa discussão sobre desenvolvimento na primeira infância, era muito pobre a gente entrar na casa das famílias para trabalhar só com resgate da desnutrição. Então, a gente está discutindo, sim, aleitamento materno, alimentação complementar saudável, não dá para a família dar Coca-Cola, bolacha recheada para que bebê com 7, 8 meses, mas a gente está querendo trabalhar o desenvolvimento infantil da forma como eu falei. Então, a gente está em todos esses municípios, nesses estados, Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre, numa parceria com a Fundação Van Leer. A gente tem a presença do professor Leonardo Ianes aqui nos apoiando. Em São Paulo, esse trabalho também está se dando em algumas cidades do interior de São Paulo, porque, pasmem, o interior de São Paulo também tem altos índices, em algumas cidades, altos índices de desnutrição, e com o apoio da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal nesse projeto, que a gente espera continuar, né, Eduardo? Então, isso aqui são algumas fotos do trabalho que a gente vem desenvolvendo lá no Amazonas, né, com as consultoras pagas, financiadas por essa parceria com a Fundação Van Leer, trabalhando com essas populações que são uma daquelas que eu descrevi para vocês, que a gente precisa ter foco. Vou citar para vocês algumas ações que dão suporte a tudo isso que a gente está falando. Nós estamos estruturando uma nova caderneta de saúde da criança. Vocês sabem que todas as crianças brasileiras recebem na maternidade as cadernetas de saúde da criança.
é algo muito incorporado já na vida das famílias, das crianças, mas que a gente entende que ela tem que adquirir um caráter intersetorial. Eu já estou encerrando. Um caráter intersetorial. Assim como outros países, as crianças precisam ter um prontuário intersetorial, a caderneta de saúde da criança pode servir desse prontuário intersetorial para, no território, entre a unidade básica, entre a creche, entre o CRAS, a criança circular com essa caderneta. Então, a gente está construindo em parceria com o MEC, o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento Social. E ela deve ser lançada no começo do ano que vem, deve entrar em consulta pública entre dezembro e janeiro. Daí contaremos com a participação de vocês. Estamos montando um EAD, um curso de ensino à distância em primeira infância, sobre os temas da amamentação e alimentação, promoção do desenvolvimento na infância, prevenção de violências, cuidado e segurança para combater os acidentes e da saúde na escola. Esse trabalho já começou com essa estratégia que a gente tem no Ministério, que é promoção do aleitamento materno e alimentação complementar, e esse trabalho de capacitar as unidades básicas de saúde brasileiras, equipe de saúde da família, os agentes, para promover o aleitamento e alimentação complementar, ele agora, além da gente fazer isso de maneira presencial, né, Amanda? Amanda da minha equipe, a minha equipe está presente aqui em peso, coordena essa ação lá no Ministério, a gente vai ter a possibilidade agora de estar fazendo esse trabalho à distância, de capacitação à distância. Isso aqui é só um print screen da imagem desse primeiro módulo da plataforma de ensino à distância da primeira infância, que é essa da Estratégia Amamenta Alimenta Brasil. Finalmente, não é uma iniciativa do governo federal, mas eu acho que é importantíssimo a gente citar aqui. O Congresso Nacional está discutindo nesse momento um conjunto de projetos de lei esparsos, fragmentados, que existiam no Congresso, voltados para a primeira infância, agruparam esses projetos de lei e criaram esse PL, o Projeto de Lei da Primeira Infância, que, capitaneado pela Frente Parlamentar da Primeira Infância, vem discutindo com o país, nós do governo federal, Ministério da Saúde, Educação, Assistência, né, através da minha equipe lá, Rubens, o pessoal do meu time lá, a gente vem contribuindo para tentar tornar essa lei uma grande proteção para as nossas crianças. Então, com ações voltadas à saúde, educação, assistência, garantir, por exemplo, a facilidade do pai participar do pré-natal da mulher, da sua companheira, participar das consultas, né, da sua criança na puericultura. A gente reclama que os pais muitas vezes se envolvem pouco, mas nós, enquanto Estado, estamos pouco estimulando, garantindo condições desse pai participar. Então, a gente resgatar o papel do pai na sociedade brasileira é um dos desafios, eu entendo, para a nossa primeira infância. E uma coisa muito importante, que agora eu acho que eu encerro mesmo, prometo, senão a mocinha aqui vai me dar cartão vermelho. Ela mostrou o cartão 3 vezes já. Acho que foram amarelos, por enquanto. Que é a questão, um sonho nosso, né, Denise, que é da gente garantir em lei algo que a nossa legislação do SUS, do SUAS, da ciência social e da educação já estabeleceram bem. A gente já sabe bem qual é o papel da saúde, qual é o papel da assistência, qual é o papel da educação. Agora, em nenhum lugar está escrito que essas políticas públicas no território têm que se encontrar, que não é favor, é obrigação sentar para discutir os casos complexos, porque as famílias, nós trabalhamos com famílias, a família não é da saúde, não é da educação, não é da assistência, a família é do território, e essas 3 políticas têm que se conversar. Então, a nossa proposta de criação de comitês intersetoriais locais em todos os territórios, com assento de alguém do posto de saúde, alguém do CRAS, alguém da creche, para discutir o caso daquelas famílias que transitam nas 3 políticas. Então, nós estamos botando muita fé nisso, né, Denise, e que isso vai poder criar um solo muito fértil para a gente não discutir a saúde do nosso idoso, a saúde da família, das nossas famílias vulneráveis, mas com particular atenção para a primeira infância, para as nossas grávidas e para as nossas crianças pequenas. Muito obrigado.